competitividade. Esse time do Ramires, agora acabou a fase de grupos, acabou a margem para erro, acabou esse negócio de tomar 2 gols do Tátira de virada, acabou esse negócio de não perder gol pro Always Ready, porque agora é mata-mata. E temos times muito fortes no segundo pote, né? Cara, como você vê a competitividade do time do Ramires para essa resultado de final? O que você acha que precisa mudar na mentalidade do jogador em relação a combater, em relação a copar? Você acha que ele vai conseguir colocar isso a tempo ou você acha que o Inter vai acabar sofrendo algumas coisas aí? Aí que eu acho que vem um ponto bem importante. Nas oitavas, nas quartas, até onde o Inter conseguir ir, e tomara que seja até a final e com o título, não adianta a gente pensar em um projeto de longo prazo, sendo que a gente tem 2 jogos que vão decidir. Então, em determinados momentos, a gente vai ter que abrir mão de alguns conceitos. O Ramiro sempre fala, o jogo posicional precisa de 8, 10 elementos, enquanto um jogo tradicional precisa de 4, 3, 5 elementos, dependendo de como que o treinador pensa o jogo. Só que se ele não está conseguindo implantar tudo isso nesse momento, serve o resultado. Para a torcida do Inter, o resultado serve. Tanto que nessa sequência final do Campeonato Brasileiro, o desempenho do Internacional não foi nada próximo de um desempenho de campeão. Mas teve o resultado. E para a gente estava excelente. Porque não adianta ter o desempenho na situação que a gente está nesse momento, que a gente precisa do resultado. Então ele tem que saber, nesse momento, abrir mão de algumas questões e ir em busca do resultado. E hoje foi um exemplo disso. Ele já poderia ter aberto o segundo tempo com alternativas mais ofensivas. Ele deveria ter colocado o Caio Vidal, que sem o Patrick, ele é o único jogador que a gente tem da vitória pessoal no elenco do Internacional. No elenco inteiro, a gente tem Patrick e Caio Vidal, que são jogadores de vitória pessoal e certa velocidade. O Caio Vidal muito mais que o Patrick. O Palácios deveria ser, não consegue ser. O Tyson já não tem mais a mesma velocidade, então ele deveria ter feito essa mudança. Mas o que a gente espera é que pense um pouquinho mais em abrir mão desse projeto de longo prazo, não para desistir do projeto, mas para conciliar o resultado. Você tem que dar sustentação. Não tem como fazer uma pirâmide sem a base. Tem que dar sustentação para esse projeto de longo prazo. Pegando, Léo e Ricardo, essa questão que vocês estavam falando, né, sobre esse aliar essa questão do resultado com o desempenho. Tem uma pergunta do Cássio aqui para você, Léo. Léo, se tu fosse presidente do Inter, que medidas tomaria para voltar a vencer e jogar bem? É um cargo difícil hoje. Cara, cargo difícil e pergunta difícil. A pergunta não é brincadeira, não. Mas acho que passa um pouco por aí, né? Isso que você falou de tentar chegar nesse denominador comum aí com o Ramires para tentar engrenar o trabalho, né? E é uma coisa que eu sempre falo com o Eric, que está aí na nossa audiência, que é o seguinte: a direção não precisa entrar em atrito com o treinador, ela só precisa não deixar certos jogadores disponíveis para o treinador. Então, se o Marcos Guilherme está disponível para o treinador tem a opção de utilizar. Agora, se a diretoria tirou esse jogador do grupo, então você já tira do treinador essa possibilidade. É o mesmo caso do Lindoso. O Lindoso está no grupo, o Ramires tem 3 opções de primeiro volante. Ele tem o Dourado, ele tem o Lindoso, ele tem o Johnny. Se você não quer que o Lindoso jogue, você tem que tirar o Lindoso do grupo. Então, assim, eu acho que hoje a função da direção do Internacional é muito podar essas pontas soltas. Isso está sendo feito já, é que a gente tem um histórico que gradativamente a gente foi se livrando de certas peças que pesavam no grupo. Isso começou lá atrás com o Rodrigo Caetano, quando começou a fazer esse trabalho. A gente tinha muitos jogadores encostados e muitos jogadores que participavam do nosso elenco ativo e que que esse processo foi sendo azeitado. Então, eu vejo que o grupo do Internacional tem continuidade. Se a gente olhar os elencos campeões, salvo algumas exceções, são elencos que têm continuidade. Se a gente olhar para o lado, o próprio Grêmio foi um elenco que teve continuidade até começar a vencer. Então, a gente está num caminho de ter continuidade nesse grupo e uma hora esse grupo vai se tornar um grupo vencedor. Só que precisa ir podando alguns pontos. Então, o Marcos Guilherme já saiu, teve muitas oportunidades, e eu fico pensando, no início da temporada a gente tinha um jogador de lado de campo que era uma boa possibilidade, que era o Guilherme Pato, que fez uma boa Série B pela Ponte Preta, voltou para o Inter, teve algumas oportunidades, fez 2 gols pelo Inter e foi emprestado para o Cuiabá. E aí, é óbvio que o torcedor vai pensar, por que o Guilherme Pato não teve sequência e o Marcos Guilherme teve sequência e agora já saiu? Então, hoje eu acho que a função da diretoria tem que ser tirar esses jogadores que são não apenas impopulares, mas não entregam nada dentro de campo e procurar soluções criativas. O elenco do Internacional é irregular,
Então, por exemplo, a gente citou, tem vários jogadores que ocupam a mesma função de meio campo e tem outros jogadores que não têm função. O Peglo é um jogador que não se encaixa no 4-3-3 porque o Ramires não consegue achar uma faixa do campo para ele jogar. O Ramires testou o Praxedes na ponta esquerda, não funciona, o Praxedes é um jogador de meio campo. Então agora o Inter tem que utilizar, tem o Danilo Fernandes, que é um goleiro experiente, um goleiro que tem mercado, então tem que achar, não tem dinheiro? Tudo bem, mas você tem aí Nonato, você tem aí o Danilo Fernandes, você tem outros jogadores que podem ser utilizados para contratações criativas para funções que o Inter precisa.